Consumo legal sobre os direitos do consumidor quando o assunto é segurança dos produtos infantis. Vamos conversar agora com a advogada, professora de Direito Civil e Defesa do Consumidor, Cristiana Santos, que está aqui no estúdio. Bom dia, Cristiana. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Seja bem-vinda, Cristiana. Tudo bem? Tudo em paz, graças. Pois é, os produtos infantis lideram aí na lista de reclamações do Inmetro, né? Por que tantos problemas com esses produtos infantis, Cristiana? Pois é, a gente pensa e raciocina muitas vezes achando que a criança que engoliu um botãozinho, um brinquedo pequeno, que isso é até responsabilidade da mãe. É muito comum a mãe chegar no hospital desesperada, achando que é culpa dela, que ela não prestou atenção. Mas à luz da lei não é assim. Os produtos e os brinquedos, e isso diz o Código de Defesa do Consumidor e as regras do Inmetro, eles devem ser produzidos de forma a dar às pessoas que os usam proteção em termos de saúde e segurança. Em casos de acidentes, Cristiana, como recorrer? A primeira dificuldade é mapear o que é acidente. É isso que a gente vinha comentando. Normalmente as mães acham que a culpa é delas. Que a criança engoliu um brinquedo pequeno e a culpa é delas. Não é. Nós tivemos há pouco tempo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem muito nisso. Identificar o que é acidente de consumo. O brinquedo tem que ser de um tamanho adequado para que não entre na boca da criança, que ela não consiga engolir. Porque a criança, no processo de aprendizado, ela usa, ela joga o brinquedo no chão, ela come, ela lambe, ela pega. Isso é normal, ela está se desenvolvendo, ela está apreendendo o mundo. As regras do Inmetro determinam que ela tenha um determinado tamanho, que seja feito, por exemplo, sem pintura com materiais tóxicos, sem corantes tóxicos, com material durável, que quando cair não deixe pontinha, que não faça aresta, que não corte. Essas são as regras do brinquedo. Quando foge dessas regras, esse brinquedo está feito de forma irregular, aí é um acidente de consumo. Essa criança, a mãe dessa criança pode entrar com ação pedindo indenização por perda de danos. E os fabricantes, eles fogem mais a essa regra ou são os pais que não têm o devido cuidado? Aí você tem duas coisas. Primeiro, você tem uma quantidade de brinquedos que entram no país de forma clandestina, de forma ilegal, brinquedos piratas, ou feitos por fabricantes. Os grandes fabricantes normalmente seguem. Ou feitos por fabricantes que não seguem porque são pequenos e aí não. Cristiana, a gente pode falar como é que estão esses números aqui na Bahia de reclamações sobre esses brinquedos? Isso é muito mais complicado, porque na verdade a mãe, quando entra no hospital, ela não vai dizendo que houve um acidente de consumo. Seria preciso treinar as pessoas dos hospitais reconhecer o que é um acidente a identificar aquilo que é uma eventualidade. Por exemplo, uma criança pegou um fio e colocou na tomada e tomou um choque. Aí pode ter sido um descuido da mãe. E aquilo que foi provocado pelo produto que não seguia as normas e especificações. Agora, um outro fator interessante também é com relação à questão dos brinquedos que são comprados, principalmente no camelô, né? Isso. São brinquedos que às vezes não vêm nem com esse selo do Inmetro. Portanto, o pai ou a mãe precisa também ter cuidado para observar, de fato, esse selo de qualidade que deve ser dado pelo Inmetro, né? Exatamente. A segurança ou o bem-estar da criança que perde um dedo, que perde uma mão, ela é complicada. Às vezes o pai opta por um brinquedo mais barato e ao optar por um brinquedo mais barato traz para o físico da criança um problema seríssimo. Então a gente não recomenda que vá para brinquedo comprado em camelô, não. Que sejam comprados em Cristiana, camelô. vamos falar de denúncia agora. Quando a pessoa identificar que o brinquedo não é seguro, que o brinquedo foge às regras, como é que ela pode denunciar? Ela deve oferecer uma denúncia ou ao Inmetro, ou aos órgãos de defesa do consumidor, no caso o Codecon ou o Procon. E se o filho sofreu um acidente de consumo, ela deve procurar registrar isso da melhor forma possível e pode entrar com ação junto à justiça pedindo indenização. Agora a gente falou da questão dos brinquedos que podem ser comprados em lojas, né, que são os mais comuns. Mas, por exemplo, quando a gente leva uma criança, né, para um parque infantil, e ela tem qualquer tipo de problema, o que isso pode acarretar para a pessoa que, na verdade, construiu aquele parque, ou que montou até mesmo aquele parque, né? Também tem aí responsabilidade civil à luz do Código de Defesa do Consumidor. A gente chama tecnicamente de responsabilidade civil por fato do produto. Mas também o responsável pelo parque responde. A gente teve vários casos desses.
A verdade é que a cultura do brasileiro, não é só do baiano não, do brasileiro, é que não vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. E aí não segue as regras de segurança. E deixa passar, né? Deixa não passar. Observa, não presta atenção e deixa passar. Mas agora a gente vai assistir a uma reportagem que a gente Pois preparou é, eu te também, convido né? para assistirmos juntas. Agora a gente vai ver uma reportagem que vai dar tranquilidade para os pais. Os fabricantes de berços vão ter que cumprir novas regras que aumentam a segurança dos produtos. A partir de agora, pais e bebês vão poder dormir mais tranquilos. É que entrou em vigor a regulamentação do Inmetro quanto à fabricação e comercialização de berços infantis em todo o território nacional. São ao todo 13 mudanças, que vão desde o manual de instrução, que deve ser em português, até a espessura do tamanho do colchão de 120 milímetros. As novas regras atendem a alguns quesitos básicos de segurança. Por isso, na hora de escolher o modelo, é importante observar se ele tem o selo do Inmetro. Alguns berços já vêm com a certificação, mas o comércio ainda tem um prazo de 18 meses para adaptarem seus produtos. A gente sabe que berço é um local onde precisa de muita segurança e as pesquisas feitas pelo Inmetro, os acidentes de consumo registrados, fizeram com que o Inmetro tomasse essa providência de considerar o berço infantil como um produto de certificação compulsória, exatamente para garantir a segurança desses equipamentos. Quando for comprar, atenção, alguns aspectos devem ser observados. De olho na qualidade dos produtos e, claro, na segurança dos filhos, as mães aprovam as exigências. Acho que todo e qualquer produto deveria mesmo passar pela questão do Inmetro. Eu acho que se visa a segurança, se visa o bem-estar do cliente, eu acho que isso é fundamental. Bom, né? Segurança é sempre bom. Pelo menos, Cristiana, nesse sentido, a gente já começou a evoluir, né? Assim, várias medidas têm sido adotadas, a questão da obrigatoriedade da cadeirinha no carro e outras tantas. O importante é que a gente pensar o seguinte: custa caro oferecer segurança à criança, porque esses produtos certificados, eles precisam ter uma qualidade melhor e isso custa caro. Mas custa mais caro ainda não oferecer, que é depois conviver com a culpa de não ter oferecido ao filho o melhor e por isso ele ter perdido um dedo, uma mão, enfim, o que quer que seja, porque não comprou o carrinho dentro das especificações para colocar no carro, porque comprou o brinquedo pirata e os hospitais estão aí, estão cheios, mostrando que o acidente com criança, porque a gente não compra essas coisas que custam mais caro, mas que são importantes. Inclusive até os médicos querem proibir, por exemplo, o andador, né? Não quer mais que as crianças utilizem os andadores, né? Quando a criança está lá aprendendo a andar, eles não querem mais utilizar por conta até de um acidente que aconteceu com a criança que caiu da escada, né? Quando fala de criança, toda segurança é pouco, né? A gente tem que ter bastante cuidado e é importante observar essas regras, observar o selo de segurança do Inmetro. Isso é muito importante. Claro. Cristiana, muito obrigada pela sua presença aqui no TVE Revista. Obrigado pelas informações e um bom dia, tá bom, Cristiana? Bom dia a todos. E olha, não sai daí.